Evangelho de Marcos, capítulo 5. Localize esse texto na sua Bíblia e acompanhe a sua leitura. Nós leremos a partir do verso 21. A partir do verso 21, diz assim a palavra de Deus. Marcos 5, de 21 em diante. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Logo a seguir nós temos a cura de uma mulher enferma, e diz a Bíblia que uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E ela havia perdido ou padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele respondeu. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher amedrontada, trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio e prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. A sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Que Deus nos ajude a compreender a sua bendita palavra e a aplique aos nossos corações nesta noite. Meus amados, nós temos aqui um retrato tremendo, fantástico, de um homem que estava empenhado em lutar pela sua família. Hoje é o Dia dos Pais, e nós vemos aqui a história de Jairo, lutando pela saúde da sua filha, lutando pelo bem-estar da sua casa, pelo bem-estar da sua família. E eu gostaria de encorajar a todos os pais, mas também a todas as mães, e até mesmo a todos os filhos, a se apropriarem da atitude de Jairo,
dos princípios que nós encontramos neste texto a respeito de suas próprias famílias. Lute pela sua família buscando em Jesus a solução para os seus problemas. Lute pela sua família buscando em Jesus a solução para as suas angústias, dilemas, interrogações, seja lá o que for que esteja afligindo e angustiando você e a sua casa. Diz o texto no verso 21, você está com a sua Bíblia aberta? Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos recorrer ao texto várias vezes. Então, eis que chegou a ele, diz o texto no verso 21, então se aproximou dele, estava ali junto ao mar, então chegou um dos chefes da sinagoga, chegou a ele, aproximou-se dele, estava junto dele. Nós precisamos achegar a Jesus. Nós precisamos buscar em Jesus a solução para os nossos problemas. E aqui nós temos algumas lições interessantes a respeito de Jairo. Com ele nós aprendemos que devemos buscar a Jesus independentemente da nossa posição social, da nossa condição social. Devemos buscar a Jesus, seja qual for a sua posição social, busque a Jesus. Jairo era um dos principais da sinagoga. Ele era líder da sinagoga. Mesmo assim, não hesitou em buscar a Jesus. Seja qual for a sua condição social, você precisa de Jesus, você não pode viver sem Jesus. O ser humano, por mais capacitado, por mais habilitado que seja, por mais inteligente que seja, ele certamente é limitado nos seus recursos, ele depende de Deus, ele precisa de Deus. Barclay afirma que o relato nos diz algo muito interessante sobre esse principal da sinagoga. Esse homem que era principal da sinagoga deve ter sido uma pessoa de importância bastante considerável, porque o principal da sinagoga era o chefe administrativo dessa sinagoga, presidia a junta de anciãos, era responsável pelo funcionamento da sinagoga, era ele quem delegava as funções na sinagoga. Ele era encarregado de cuidar de toda a ordem da sinagoga, tudo que era para ser feito passava pela sua responsabilidade. O principal da sinagoga era também um dos homens mais importantes da sua comunidade. Esse homem deixou de lado os preconceitos que ele tinha, deixou de lado todo o seu orgulho. Ele esqueceu, portanto, o seu orgulho. Ele era principal da sinagoga e deve ter sido uma humilhação para ele buscar o mestre da Galileia, buscar aquele homem que peregrinava pelas ruas da Palestina, questionado por muitos. Ele deixou de lado o seu orgulho, ele esqueceu a sua dignidade. Ele era o principal da sinagoga, mesmo assim lançou-se aos pés de Jesus, aquele mestre ambulante que peregrinava pelas ruas, pelas vielas, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, para compartilhar a graça de Deus, o amor de Deus. Este homem prostrou-se aos pés de Jesus. Uma atitude de humildade, um príncipe, um principal da sinagoga, humilhando-se diante do Senhor. É desta forma que eu e você precisamos buscar a Jesus. É desta forma que eu e você precisamos nos quebrantar na presença de Jesus. Se nós queremos lutar pela nossa família, nós precisamos buscar a Jesus a ponto de nos quebrantar diante dele, a ponto de nos humilhar na sua presença, a ponto de lançar a nossa boca no pó. Diz Jeremias em Lamentações: lance a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Aquele homem lançou a sua boca no pó, lançou, portanto, a sua fé aos pés de Jesus,
buscou a presença de Deus, crendo que ainda havia uma esperança de salvação da sua filha, haveria então uma esperança de solução do seu problema. Busque a Jesus, busque em Jesus a solução para os problemas da sua casa, os problemas da sua família. E detalhe é que nós percebemos aqui a perseverança de Jairo. Ele não orou simplesmente, diz o texto que ele pedia com insistência. Ele pedia com insistência. Quantas vezes nós pedimos a Deus, mas não com insistência, nós desistimos, não insistimos. Desistimos de clamar, desistimos de buscar a Deus. Ele buscou a Deus com insistência. Nós precisamos suplicar ao Senhor com insistência, com perseverança, seja qual for o problema que você está enfrentando na sua casa, na sua família, persevere em oração, busque a Deus com insistência. É bem verdade que os problemas, as situações adversas, muitas vezes nos atingem de tal forma que parece que nós até desistimos de orar, não queremos mais orar. Mas é nesse momento que nós precisamos orar. É que nesse momento que nós precisamos renovar a nossa dependência total de Deus. Em Lucas capítulo 18, Lucas relata o fato de que Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar, nunca desfalecer, nunca desistir de orar. É desta forma que eu e você precisamos buscar a Deus, com insistência, com perseverança. Jeremias 33, verso 3, Deus vai nos dizer através do profeta: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Devemos clamar a Deus, devemos buscar a Deus, não desistir de clamar. Jairo abriu o seu coração diante de Jesus. Veja o que diz o verso 23. Ele pediu com insistência: a minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. A minha filha está morrendo. Ele abriu o coração para Jesus e lhe contou o que se passava dentro da sua casa, dentro da sua família. Abra o seu coração para Jesus agora. Conte a Ele aquilo que perturba o seu coração, aquilo que tem roubado a sua paz, aquilo que tem tirado o seu sono, aquilo que tem trazido angústia à sua alma. Fale com Ele sobre aquilo que está acontecendo dentro da sua casa. Derrame o seu coração, apresente as suas ansiedades, as suas preocupações com o seu casamento, as suas preocupações com seus filhos, a sua preocupação com seus pais. Apresente a Deus as suas angústias, as situações mais profundas do seu ser. Apresente ao Senhor. Derrame o seu coração diante dEle. Conte a Jesus tudo aquilo que tem perturbado o seu coração. Temos aqui um relato maravilhoso no verso 24. O texto nos diz que Jesus foi com ele. Jesus ouviu o clamor daquele pai. Ele ouviu o clamor daquele pai e foi com ele. Acompanhou. Jesus o acompanhou naquele momento de angústia. O Senhor nos acompanha no momento de angústia. O Senhor está ao nosso lado, está junto a nós nos momentos de angústia. Ele chega junto a nós no momento de aflição. Ele é o Deus conosco, Deus que não nos deixa sós, o Deus que vem ao nosso encontro. Hoje Deus espera que você busque em Jesus a solução para os problemas da sua casa, para os problemas da sua família, para as situações que você está vivendo dentro do seu lar. Paulo Mazzoni, certa vez, fez uma observação tão interessante sobre esse texto. Ele destacou a atitude
de Jairo. E ele imaginou como foi aquela noite, depois que a menina foi ressuscitada. Imagino a sua esposa abraçando Jairo e dizendo: nós hoje poderíamos estar aqui, nesta hora, simplesmente chorando a perda da nossa filha, simplesmente sepultando a nossa filha, mas tudo foi diferente, porque você foi até Jesus. Tudo poderá ser diferente na sua casa, na sua família, se você simplesmente for até Jesus. Não deixe de ir a Jesus agora, ou de vir a Jesus agora, porque Ele está aqui, Ele está junto a nós, e está pronto para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua angústia. É possível, sim, que a esposa de Jairo tenha lhe dito: querido, como eu louvo a Deus pela sua vida, como eu louvo a Deus pela sua atitude, porque você lutou pela nossa filha, você lutou pela nossa família, você se humilhou, você se quebrantou na presença de Jesus, na presença de Deus, e tudo foi diferente, tudo ficou diferente na nossa casa. Estaríamos aqui simplesmente velando o corpo da nossa filha, mas agora nós a temos nos nossos braços, porque você tomou uma atitude, porque você foi a Jesus, você clamou a Jesus, você buscou em Jesus a solução para o problema que estávamos vivendo. Vá a Jesus, tenha atitude de buscar em Jesus a solução para os seus problemas, para as suas angústias. Lute pela sua família, buscando a Jesus, mas busca Jesus com fé. Busca Jesus com confiança, em inteira certeza de fé, a certeza de que Ele está agindo, a certeza de que Ele está atuando e que Ele tem poder para resolver os seus problemas. Eu fico a pensar na ansiedade de Jairo. E nós vivemos num mundo ansioso, que nos deixa cada dia mais ansiosos, especialmente porque queremos a solução dos nossos problemas no momento em que pedimos, no momento em que eles acontecem. E nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, da maneira como a gente quer. E isso gera ansiedade. Especialmente quando percebemos que não temos controle. Não temos controle sobre tudo. Sofremos de ansiedade. E vejam comigo aqui alguns motivos, pelo menos 2 motivos para a ansiedade de Jairo. Ele foi até Jesus. E qual foi o seu pedido? Senhor, vem até a minha casa. Ele poderia ter pedido a Jesus: Senhor, dê uma palavra de ordem e a minha filha será curada. Não poderia ter feito isso? Ele poderia, mas ele pediu: Senhor, venha até a minha casa. Jesus foi. Jesus atendeu o seu pedido. Mas ele ficou ansioso. Por quê? Porque sua filha estava morrendo. Ele sabia que cada minuto era importante. Cada minuto poderia ser decisivo na manutenção da vida da sua filha. E então, enquanto eles estão caminhando, Jesus para. No meio de uma multidão, Jesus para saber quem havia lhe tocado. Quem me tocou? Os discípulos perguntam: Senhor, tu queres saber quem te tocou? Há uma multidão ao teu redor.
todos estão aqui, um ao lado do outro. Como nós vamos saber quem foi que te tocou? Jesus disse: alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu o poder. E então Jesus para dar atenção a uma mulher que se aproxima, trêmula, sem saber o que poderia acontecer, mas certa daquilo que já havia acontecido com ela. Porque ela sofria há 12 anos de uma hemorragia, já havia perdido todo o seu dinheiro, todos os seus recursos com os médicos. E Jesus para dar atenção àquela mulher, enquanto Jesus está conversando com aquela mulher que fora curada daquela hemorragia, que parou de sangrar. Enquanto isso, Jairo tem o seu coração apertado, porque sabia que a vida da sua filha estava indo embora. Nós temos aqui alguns contrastes bem interessantes. Warren Wiersbe destaca muito bem esses contrastes entre Jairo e aquela mulher. Entre a situação de Jairo e a situação daquela mulher. Jairo era um líder importante da sinagoga. Ele era o principal da sinagoga. Não era qualquer membro da sinagoga, era o principal da sinagoga. E aquela mulher, quem era? Era uma mulher anônima, nós não sabemos sequer o seu nome. Lucas não registra sequer o seu nome. Jairo estava prestes a perder a sua filha de 12 anos, que lhe dera tantas alegrias. Aquela mulher, durante os 12 anos da filha de Jairo, havia padecido de uma hemorragia. Passou 12 anos sangrando. 12 anos em angústia, sem saber mais o que fazer. Uma vez que ocupava um cargo importante na sinagoga, sem dúvida Jairo era um homem rico, era um homem de posses. Mas mesmo assim, tendo riquezas, não pôde salvar a sua filha. Aquela mulher, ao contrário de Jairo, havia perdido todo o seu dinheiro. Havia perdido toda a sua riqueza. Aquela mulher era uma mulher falida. Havia gasto todos os seus bens e ainda assim não adquirira a cura para a sua enfermidade, para o seu problema. Tanto Jairo quanto a mulher encontraram as respostas que buscavam aos pés de Jesus. Tanto Jairo quanto aquela mulher encontraram as suas respostas aos pés de Jesus. Certamente, aos pés de Jesus, eu e você encontraremos respostas para os nossos dilemas, para as nossas angústias. O segundo motivo da ansiedade de Jairo, certamente, foi a má notícia. Enquanto Jesus conversava com aquela mulher, chegaram os amigos de Jairo e lhe disseram: você não precisa mais incomodar o mestre. Infelizmente, sua filha já morreu. Ou seja, não há mais nada a fazer. Não há mais nada a fazer. Isso certamente trouxe ansiedade e angústia ao coração de Jairo. Vendo aquela situação, Jesus simplesmente se dirige a Jairo e lhe diz: não tenha medo, creia somente. Não tenha medo, creia somente. Diante das más notícias, não tenha medo, creia somente. Diante das situações fora do seu controle, não tenha medo, creia somente. Foi essa palavra que sustentou Jairo no caminho até a sua casa. Foi essa palavra que o amparou naquele momento tão angustiante. Foi essa palavra que lhe deu forças para caminhar, mesmo sabendo que poderia chegar em casa e encontrar simplesmente o cadáver da sua filha. Que palavra preciosa de Jesus àquele homem. Não tenha medo, creia somente. João 16, verso 33,
nós normalmente guardamos a segunda parte do texto, que diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas a primeira parte desse verso diz: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A primeira parte desse verso é fundamental para mim e para você. O que Jesus ministra ao meu coração, ao seu coração, Ele ministra para que nós tenhamos paz. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. Paz em meio aos problemas, paz em meio às tribulações. A paz de Deus que não depende das circunstâncias, a paz de Deus que depende da presença de Jesus no nosso coração, a paz de Deus que sustenta a nossa alma em meio às angústias da vida. Essa é a paz que Jesus nos dá por meio da sua palavra. Não tenha medo, creia somente. Hoje Jesus deseja ministrar essa palavra ao seu coração. Ele deseja ministrar ao seu coração, deseja lhe dizer: não tenha medo. Por mais angustiante que seja a situação que você está vivendo, por maior que seja o problema que você está vivenciando, não tenha medo, creia somente. Mesmo diante daquilo que é impossível aos seus olhos, não tenha medo, creia somente. Creia somente. Warren Wiersbe diz que Jairo teve que escolher entre acreditar, confiar nos seus amigos, que lhe disseram: sua filha está morta, e confiar na palavra de Jesus. E crer na palavra de Jesus, a despeito das circunstâncias. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a Jairo: você possuía uma fé quando me procurou, e essa fé foi estimulada quando viu aquela mulher sendo curada. Não desista, continue crendo, não pare de crer, não desista de crer. Não foi tão difícil para Jairo crer no Senhor enquanto a sua filha estava viva. Enquanto sua filha estava viva, ok, Jesus tem poder para curá-la. Mas agora que ela está morta é outra história. Será que Jesus tem poder para ressuscitá-la? Jairo se apropriou daquela palavra. E mesmo diante das situações que são impossíveis para mim e para você, nós precisamos continuar crendo. Quantos de nós temos no nosso dia a dia situações que vão além da nossa capacidade? Você como pai, você como líder da sua casa, quantas vezes se defronta com situações maiores do que a sua capacidade? Não tenha medo, o Senhor está com você, e é Ele quem diz para você não ter medo. Simplesmente creia, creia. Quando Jesus se deteve para curar aquela mulher, e os amigos de Jairo chegaram com a notícia, por vezes Deus demora a intervir, e nos perguntamos o que o está detendo. O que é que está impedindo Deus de agir? O que está impedindo Deus de fazer a obra que nós precisamos que Ele faça? É nesse momento que precisamos de uma palavra especial de fé do Senhor, e recebemos esta certeza quando dedicamos tempo à palavra de Deus. Na palavra de Deus nós encontraremos aquilo que precisamos, aquela palavra que virá ao encontro das nossas necessidades e nos sustentará a nossa fé na hora da angústia, na hora da adversidade. Jairo creu na palavra de Jesus. Você precisa crer hoje, não na minha palavra, mas na palavra de Jesus. É Ele quem diz para você não temer, antes crer. Creia nele com todo o seu coração.
ainda que a solução para os seus problemas seja um milagre, algo que esteja além da sua capacidade, creia, continue crendo. Mesmo que o Senhor não opere o milagre, é a fé que lhe dará forças para sustentar você em meio às tribulações. Lute pela sua família, buscando ao Senhor, crendo no Senhor, deixando o Senhor agir. Aquele pai não tinha mais nada a fazer. Não tinha mais nada a fazer a não ser sepultar a sua filha. Jesus foi até a casa de Jairo e, chegando lá, tudo indicava que não havia mais nada a fazer a não ser o funeral, a não ser o sepultamento. Os que estavam encarregados de chorar, de acordo com a cultura judaica daquela época, já haviam chegado. E Jesus disse: a menina não está morta, a menina está dormindo. E eles começaram a rir de Jesus. Imediatamente depois do falecimento de alguém, havia todo um ritual. As pessoas rasgavam suas roupas, choravam, passavam 30 dias com as roupas rasgadas, mas depois de 7 dias poderiam então costurar grosseiramente as partes rasgadas. Havia um ritual para marcar a tristeza, a angústia da família. Os tocadores de flauta chegavam e começavam então a formar aquele ambiente do funeral. E quando Jesus chegou à casa de Jairo, o ambiente era de morte, o ambiente era do funeral. Era algo que simplesmente deveria ser feito. Ainda assim, Jesus se aproxima. Ainda assim, Jesus entra na casa. E com a autoridade do Filho de Deus, com a autoridade do próprio Deus encarnado, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Com a autoridade do próprio Deus, Jesus se dirige a um cadáver e diz àquela menina: menina, levante-se. Levante-se. E ela se levanta. Os pais certamente ficam extasiados, ficam maravilhados. Este é Jesus que ordena ao morto e ele revive. Este é Jesus que ordena ao vento e ele cessa. Este é o Jesus que fala com o mar e ele se acalma. Menina, eu lhe ordeno, eu mando, levante-se. Ele tem autoridade para fazer isso. Mesmo quando parece que não há mais nada a ser feito, precisamos deixar Jesus agir, precisamos deixar Jesus atuar. Em muitos casos, é exatamente nesses momentos que Jesus prefere agir, para que a sua obra não seja confundida com a nossa, para que a sua obra não seja confundida com a de nenhuma outra pessoa, e nós possamos dizer, no fundo da nossa alma, que foi Ele quem fez, foi Ele quem realizou. A grande questão é que nem sempre deixamos o Senhor agir, nem sempre damos a Ele a liberdade que Ele gostaria de ter para fazer a sua obra. Por isso o Salmo 37 nos ensina: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos dizer todos juntos? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais
Ele fará. Entregue o seu caminho, entregue os seus problemas, entregue a sua vida, entregue as suas angústias. Você acha que não existe mais solução para os seus problemas? Você acha que não existe mais nada a fazer para solucionar os seus problemas? Você acha que não existe mais nada a fazer para ou pela salvação dos seus filhos? Você acha que não existe mais nada a fazer para que haja paz e harmonia no seu lar? Você acha que não existe mais nada a fazer para restaurar o seu casamento, para restaurar a sua família? Deixe Deus agir. Dê a Ele uma oportunidade para que Ele faça aquilo que Ele sabe muito bem fazer e aquilo que Ele pode muito bem fazer. Lute pela sua família, buscando a Jesus. Lute pela sua família, confiando em Jesus. Lute pela sua família, deixando Jesus agir. Mas lute pela sua família, identificando a sua parte e cumprindo. Depois que Jesus curou ou ressuscitou aquela menina, mandou que lhe dessem de comer. Está lá, verso 43. Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Ele fez a parte dele e mandou que os pais fizessem a parte deles. Diante de todas as lutas, diante de todas as aflições que enfrentamos no nosso dia a dia, nós precisamos pedir a Deus que nos dê discernimento para saber qual é a parte de Deus e qual é a nossa parte. Não tente fazer a parte de Deus. Você vai carregar um fardo maior do que você pode carregar. Aquilo que você não pode fazer, deixe Deus fazer. Dê a Ele uma oportunidade para fazer. Mas aquilo que está ao seu alcance fazer, aquilo que é parte sua fazer, faça em nome de Jesus. Jesus não poderia ter dado de comer àquela menina? Podia. Mas naquela cena ali, Jesus estava dizendo, olha, ressuscitar essa menina é comigo. Dar de comer a ela é com vocês. No dia a dia da vida conjugal, no dia a dia da vida em família, no dia a dia do contato com os filhos, da educação dos filhos, procure identificar qual é a sua parte e qual é a parte de Deus. Algumas coisas estão fora do seu controle, deixe por conta de Deus. Mas aquilo que compete a você fazer, faça em nome de Jesus. Aquilo que é responsabilidade sua fazer, Jesus não fará por você. Jesus não fará por você. Jesus mandou que dessem comida à menina. Talvez o que você precisa fazer seja, apesar das circunstâncias que você vive hoje, simplesmente alimentar o seu relacionamento com Deus, alimentar a sua fé, alimentar a sua esperança, alimentar o seu casamento, alimentar o seu relacionamento conjugal. Trazer de volta o romantismo, trazer de volta o amor que está enterrado, que está abafado pelas circunstâncias e pela rotina do dia a dia. Muitas vezes a nossa vida fica travada, não avança e achamos que é porque Deus se esqueceu de nós, que Ele não está ouvindo a nossa oração, que Ele nos abandonou, quando na verdade Ele está apenas esperando que façamos aquilo que é competência nossa, que é responsabilidade nossa. Jesus não vai orar pela sua família, quem tem que orar é você. Jesus não vai ler a Bíblia por você, quem tem que ler é você.
Jesus não vai discipular os seus filhos, quem tem que discipular é você. Identifique a sua parte e faça a sua parte. Faça a sua parte e deixe Deus fazer a parte dele. Ressuscitar, curar, é obra de Jesus, deixe por conta dele. Mas há uma série de outras coisas que eu e você precisamos fazer quando queremos lutar pela nossa família, quando queremos o bem-estar da nossa casa. Façamos a nossa parte e deixemos Deus fazer a dele. Busque a Jesus. Busque a Jesus com fé. Busque a Jesus deixando agir naquilo que você não pode fazer. Mas aquilo que você pode e deve fazer, faça o quanto antes. Identifique a sua parte no processo. E diga: Senhor, eu entendi que essa parte aqui é comigo. Ajuda-me a cumpri-la. Eu preciso da tua ajuda. Faz aquilo que eu não posso fazer e ajuda-me a fazer aquilo que eu tenho que fazer. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos para falarmos com Deus? Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei se você é uma pessoa conhecida na sociedade, um príncipe no meio da sociedade como Jairo, ou se você é uma pessoa anônima, que ninguém conhece, mas Jesus conhece você. Ele conhece você. E Jesus se importou tanto com Jairo, o principal da sinagoga, como também por aquela mulher anônima. Sequer sabemos o seu nome. Não sei quais são as suas angústias, mas sei que o Senhor está aqui. O Cristo que curou aquela mulher, o Cristo que ressuscitou aquela menina, está aqui em nosso meio nessa noite. Ele tem poder para fazer muito mais. Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Busca Jesus insistentemente. Não desista de buscar. Derrame a sua alma diante do Senhor. Abra o seu coração e conte a Ele tudo aquilo que tem tirado a sua paz, roubado o seu sono. Compartilhe com o Senhor neste momento as suas ansiedades. Enquanto não vemos a sua obra sendo realizada na solução do problema. Peça a Deus: Senhor, dá-me discernimento. Qual é a minha parte na edificação da minha família? Qual é a minha parte na edificação do meu casamento? O que é que eu deveria estar fazendo como pai? Ou você, minha irmã, como mãe? Como esposa? Você, meu irmão, como marido? Você, meu irmão, minha irmã, como filho, como filha? O que você deveria estar fazendo e não está fazendo pela edificação da sua casa?
pela restauração do seu casamento. O que deveria estar fazendo e não está fazendo? É hora de identificar e dizer: Deus, por favor, eu reconheço que eu preciso fazer isso. Reconheço que eu preciso melhorar nessas áreas. Eu reconheço que eu preciso alimentar o meu relacionamento contigo de uma maneira mais intensa, mais profunda. Eu reconheço que eu preciso alimentar o meu relacionamento em casa, meu relacionamento familiar, com mais diálogo, com mais amor, com mais carinho, com palavras de bênção e não palavras de morte. Qual é a sua parte, meu irmão, minha irmã? Peça a Deus discernimento para identificar e peça a Deus forças para cumprir. Gostaria de convidar os irmãos para cantarmos Preciosa Graça de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos cantar. E vamos celebrar esta maravilhosa graça, essa preciosa graça de Jesus, que um dia encontrou aquela mulher, que um dia encontrou aquela menina na casa dos seus pais, e transformou cenários, transformou vidas. Esta graça está ao seu alcance, ao alcance de todos aqueles que querem crer, querem confiar em Jesus com todo o seu coração. Cantemos e celebremos ao Senhor.